coisa que, de certa maneira, até me decepcionou, né, e me frustrou, foi que, na medida que a gente começou a ter contato com muita gente do mercado, né, e de fato respirar e viver esse universo de marca própria, eu acabei percebendo que grandes marcas, aliás, a maioria das marcas que, de certa maneira, eu até admirava, na realidade, ali, né, no backstage, né, por trás, os números não estavam muito bonitos, né? Muitas operando no prejuízo, muitas andando de lado, muitas sem pagar imposto, né? Com dívidas ali crescentes. Por que você acha que isso acontece? Onde que está o erro mais comum, né? Onde que começa isso? É numa falta de planejamento, é em falta de preparo do empreendedor, às vezes é ansiedade em crescer muito rápido e o desenvolvimento do empreendedor não acompanha a empresa e ele acaba perdendo a mão. Com a tua experiência, onde você acredita que está o erro? Vamos lá, primeiro ponto é o seguinte, não existe nenhuma empresa, por mais longeva que ela seja, que ela faça um voo de cruzeiro eterno. Todo mundo vai passar por uma certa dificuldade em algum momento da vida. Sua empresa sai do zero a bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Você pode pegar uma JBS da vida que tem aí mais de 300 bilhões de faturamento, em algum momento ela passou alguma dificuldade. Isso é fato, é a lei da vida do mundo empresário. Existe uma faixa de Gaza de todas as empresas que fica entre 50 e 500 milhões. Estatisticamente, no mundo, quando você está entre 50 e 500 milhões, você está numa faixa muito perigosa por alguns motivos. Você já começa a ter uma robustez de despesa muito grande. Você começa, e essa robustez de despesa, ela necessita de um faturamento contínuo para cobrir ela. E a partir do momento, entra ano, sai ano, cada vez você tem que crescer mais, para você crescer precisa de mais capital de giro. Nessa faixa, entre 50 e 500 milhões, é aonde a empresa precisa muito mais de combustível que é o capital de giro para girar. E é onde o empresário, muitas das vezes, não está preparado. Ele acha que capital de giro é caixa livre. E ele começa a fazer investimento com isso. Ele acha que capital de giro é caixa livre e ele começa a distribuir dividendo com isso. E lembrando que é o seguinte, esse momento entre 50 e 500 milhões é onde o cara tem que trazer sofisticação para dentro da empresa. E sofisticação é gente certa no lugar certo, com o nível de sofisticação certa. Um diretor financeiro de uma empresa pequena, ele cuida de entradas e saídas. Crescer um pouquinho, conta pagar e receber. Crescer um pouquinho, conta pagar e conta receber e controladoria financeira. Depois a controladoria, ela tem que ser geral da empresa. Depois ele precisa de um CFO. E esse CFO, quando ele passa dos 500 milhões ou até quase ali, ele tem que ser um cara que entende de dívida estruturada, de emitir debêntures, de falar literalmente com bancos maiores. O cara tem que parar de falar com o gerente da agência do banco, com o cara que atende ele para falar com o dono. Esse cara, muito provavelmente não, ele tem que falar outra língua. Não existe um CFO de uma empresa grande, um presidente que não fala outro idioma, o inglês pelo menos no mínimo perfeito. Então a sofisticação muda, você precisa de gente com vivência, que olha o número não de forma acadêmica, não de forma como você aprendeu na escola, ele consegue fazer análise dos indicadores econômicos com mais profundidade. E a maioria dos empresários não acontece isso. Você passar por dificuldade é padrão, todo mundo vai passar. Só que essa faixa de Gaza, entre 50 e 500, o empresário, o executivo não está preparado para trabalhar, porque geralmente é o cara que começou com ele. Quem começa com você e te leva de 0 a 50 milhões não é o cara que vai te levar a 500 e não é o cara que vai te levar a bi, mas o empresário insiste em trazer os amigos para perto e colocar para tocar a empresa. Meu amigo batiza seu filho, vira seu compadre, não toca seu negócio. Eu vejo diversas vezes o cara que está convivendo com você há 10 anos, com 0 grau de sofisticação, e você, míope pela simpatia, vê nele um diretor sofisticado, muito competente, mas ele é competente porque ele tem o mesmo conhecimento que você. Só que você precisa de gente muito mais sofisticada e com conhecimento diverso para te levar para frente. E é isso que as grandes empresas fazem. No turnaround a gente faz isso. Quando a gente chega lá e fala assim, bicho, eu preciso botar um cara diferente desse para falar isso aqui, para a empresa crescer. Então, é padrão. Muita marca que a gente admira, quando você vai pegar ela está com um número ruim. Marcas com 40 anos, no momento hoje, está passando dificuldade. Por quê? Primeiro, não soube acompanhar as fases. Segundo, teve gente que foi muito útil num determinado momento e que agora não é mais útil. É difícil falar da utilidade do ser humano, mas profissional tem que ser útil. É simplesmente isso, é a sua utilidade para a fase da empresa. E você tem que adequar a utilidade do profissional para cada parâmetro. Quando o cara não faz isso, o grande erro está aí.
Se você resumir tudo que eu disse, você vai saber por que as empresas falham. E é isso que a gente vê em 35 anos. Eu tenho 20 como CEO de empresa, fazendo turnaround desde 2008. É isso que acontece. Entendeu? E é triste que eu vou falar aqui agora. É por isso que eu ganho dinheiro. É por isso que o escritório está ali do lado, ganha dinheiro. Entendeu? Porque as pessoas falham. E todos nós falhamos. Se eu ficar na cadeira 20 anos da mesma empresa, 30 anos no mesmo local, provavelmente eu vou ficar míope e vou cometer o mesmo erro. E você comentou um negócio interessante. Quem te levou de 0 a 1 milhão, de 1 a 10, não é quem vai te levar para 50, 100, 500 milhões. E nós, né, como donos de marca, a gente tem que ter essa autorreflexão. Poxa, eu trouxe a empresa até aqui. Será que sou eu que vou levar a empresa até o próximo patamar, até o próximo crescimento de 10, 20 vezes? E muitos fazem questão. Poxa, o negócio é dele, ele quer, né, ele tem tesão, é o sonho, é o filho, ele quer construir. Como que essa pessoa pode se preparar para não deixar a empresa crescer mais do que ele? Porque se ele deixar isso acontecer, eventualmente a empresa vai voltar para o patamar de competência de gestão dele. Se ele estiver fora da gestão, não. Pensa o seguinte, eu sou presidente do Conselho de Administração do Grupo CSC e sou presidente do Conselho de Administração do Grupo Bom Pastor. O Grupo CSC é empresa de bilhão, e os próprios sócios, são 2 famílias, falaram para a presidente do Conselho, eu preciso de um terceiro. Por quê? Porque nós somos especialistas e donos de empresa de ônibus. E a gente precisa de alguém que tenha uma visão diferente da gente, porque essa visão não vai levar mais para o outro bi, entendeu? Então depende muito disso. Uma coisa que a gente tem que entender também, que é o outro erro que eu esqueci de falar aqui nesse discurso longo todo, cara, você não contrata a gente pela confiança, você contrata a gente pela competência. E eu escuto como argumento do dono eu confio nessa pessoa. Confiar não é qualidade profissional. Entendeu? Obrigação e é caráter. Então, cara, você quer correr o grande prêmio de pismo? Tu tem que correr no puro sangue inglês. Você não pode sentar num jumentinho só porque você confia nele e vai querer disputar o grande prêmio Brasil de pismo. Não vai. Você confia no jumentinho, mas jumentinho puxa a carroça, brother. Ele não corre o grande prêmio Brasil de pismo. E a mesma coisa, tu confia no indivíduo, bota ele lá para ser seu diretor financeiro. Perfeito. Bota ele para pagar a conta, dá o token para ele, mas não deixa ele sentado como diretor financeiro. E a gente vê isso todos os dias, cara. Legal. Todos os dias. Essas coisas que tudo leva gente, leva proximidade, leva a gerir com simpatia, é vetor crítico do não sucesso das empresas. Ô Di, se você puder, né, com a quantidade de clientes que você tem ali, eu imagino, né, a gente sabe de cases assim incríveis, né, e inclusive a gente te conheceu porque, né, a gente via todo mundo te recomendando no mercado e falando de você. Agora, com certeza tem ali marcas que não estão crescendo tanto quanto poderiam, né? Porque no final das contas uma marca não é só performance, né, como eu acabei de trazer. O que você também tem enxergado, né, como o que trava na maioria das vezes o empreendedor de conseguir escalar de verdade? Eu acredito que todo mundo que começa um negócio na internet foca, como a gente estava falando até agora, na performance, só que esquece do que a gente até prega no Brand Legacy, que é o legado que está sendo construído e o quanto e o que você está resolvendo de fato. Tem que ter muito claro isso. As pessoas elas têm uma dor que querem resolver e as marcas elas têm a solução. E isso não envolve só produto. Então, quando você para de falar de produto e começa a entender a comunicação de dor solução, você consegue crescer muito mais exponencialmente, sabendo que você está resolvendo verdadeiramente um problema e conseguindo levar sua comunicação a um outro nível, saindo só de produto e etc. E quando eu percebo que as marcas destravam isso, elas conseguem crescer cada vez mais. Que elas saem ali de todo aquele parâmetro de comparação, de preço, de concorrência. Eu falo que não é sobre concorrência, é sobre você se diferenciar, você conseguir ser diferente no meio de uma prateleira onde está todo mundo fazendo igual. Quanto mais você conseguir trabalhar a diferenciação, mais chance você tem de crescer. E o que mais impede, na minha opinião, respondendo a tua pergunta, das marcas crescerem, é o quanto elas estão conseguindo se diferenciar do mercado que elas atuam. E você tem de cabeça assim, alguma marca que está fazendo isso bem feito, como referência?
Tenho alguns cases, eu acho que a gente pode usar cases grandes aí de mercado a níveis global ou até cases menores, mas se a gente for usar um case muito generalista, eu poderia dizer uma Apple da vida, que não é uma empresa tão antiga comparado com as outras, mas é uma empresa que tem seus 30 e poucos anos, e em tudo que ela está fazendo ela consegue se diferenciar, né? E é engraçado que a Apple ela usa uma estratégia que muitas marcas agora estão começando a entender. Já parou para pensar que a Apple usa live para fazer venda? Sempre existe um encontro anual onde ela divulga os novos produtos, né? E lá dentro as pessoas estão esperando ansiosamente aquela live acontecer. A última live ali foram milhões de pessoas assistindo simultaneamente para que ela lance os produtos. Isso não existe em nenhum outro mercado. Para ver que outra marca consegue fazer algo tão genioso assim. Então acho que essa união de comunidade, de diferenciação, independente do segmento que você está, é o que faz você ir cada vez mais longe. Legal. E de empresas menores, assim, mais próximas da nossa realidade, por acaso você tem alguma, assim, de cabeça que você viu que falou, poxa, essa aqui está conseguindo fazer diferente? Eu observo algumas que têm algumas características interessantes, mas eu percebo que ainda é difícil ela se descolar a ponto da gente falar assim, nossa, despontou muito, Esse é um entendeu? case, entendi. Tá. Então, assim, dentro do meu portfólio lá, por exemplo, eu gosto do case da Laganesha, por exemplo. É um segmento onde é um produto super comum, mas pela forma que eles se comunicam, que eles geram conteúdo, que eles fazem as vendas, eles se destacam já no meio ali do ambiente que eles estão. Então é um case que eu gosto de usar, porque eu participei ali desde o comecinho, vi eles rompendo algumas barreiras e se Legal. destacando no segmento que eles estão. Quando a gente fala de pasta de amendoim, que é um segmento muito amplo, né? Então talvez seja um case legal aí que eu gosto de usar. Muito bom. Até para contextualizar a galera, eu nasci fazendo live dentro da Bizu, mas não com toda a tua técnica. Então, realmente, assim, talvez preparando um pouco a audiência, trazendo alguns influenciadores, depois a gente criando comunidade. Então, nós já tínhamos um resultado, assim, legal de live, mas eu nunca tinha tido um resultado tão forte em termos de faturamento, em lucratividade, igual quando a gente fez com o teu método, a live. E aí eu percebo que é uma estratégia toda, assim, de preparo para executar, né? O que tem, assim, quais são os principais cuidados na hora de se fazer uma live shop para, de fato, ela ser efetiva e mudar ponteiro, mudar faturamento, ter resultado de ticket médio? O que tem no seu método? Vou ensinar a turma a fazer live shop agora. Eita, que é mentoria nessa mesa! Quem- Só se a galera compartilhar, né? Eu já aprendi essa não com vale você. a pena. Você lembra, né? Você lembra. Turma, vou ensinar agora, vou dar o passo a passo, o básico, para fazer uma live shop. O maior erro é que, primeiro maior erro, é que a gente considera uma boa oferta sem antes ouvir o público. O comprador, o lojista, ele tem esse péssimo hábito porque ele acha que ele comprou bem, ele vai vender bem. Sem sombra de dúvida, o segredo de uma boa venda é construir uma relação comercial de compra. Isso daí não está em discussão. Só que quando você monta a oferta, vou dar um exemplo aqui. Essa água aqui, tá? Suponhamos que eu comprei ela ali no distribuidor por 60 centavos, um excelente preço. E eu quero vender muito essa água. Então eu vou oferecer ela por R$1. Cara, meu markup está lá embaixo, mas eu quero vender muito na minha live. Eu vou quase que perder dinheiro, vou vender por R$1. Você concorda que para mim é uma boa oferta? Aparenta ser uma boa oferta? Aparenta ser uma boa oferta. Sim. É água, todo mundo compra água. 90 centavos, cara. Pelo amor de Deus, menos de R$1. Eu vou dizer assim, vou vendê-la por 90 centavos, a água por menos de R$1. Só que se eu chego pra Carol e ela tá com 0 de sede, ela acabou de beber água. Carol, 90 centavos. O que é que ela vai dizer? Oh, não quero, Rafa, obrigado. Ou seja, pra Carol não foi uma boa oferta. Porque eu tô oferecendo pro público errado. Pro público que não considera uma água por 90 centavos uma boa oferta. E não tem a ver com o preço. Tem a ver com o momento da Carol. Perfeito. Porque ela não está com sede. E normalmente, quando a gente, por mais que você construa, a gente construiu um público lá para Denavita. Só que se você fizesse a live shop no método tradicional que a turma faz, chega e abre a live, você ia pegar a maior parcela sem estar no momento ideal. Então, ia achar essa água cara.
E aí você ia ter, sabe o que, Carol? Um monte de hate na live. Dizendo, cadê as ofertas? Não tem, isso não é preço. Live shop a gente não considera como vamos fazer um bom dia de venda. Não. A gente entende. Vocês estão dispostos a ter um novo canal de aquisição de cliente? Sim, estamos. Existem alguns investimentos que precisam ser feitos. Vocês querem tomar ciência desses investimentos? Sim. Quais são? São esses. E a gente traz toda essa inteligência, todo esse método, todas as ferramentas, automações para dentro do negócio do cliente. Então, hoje nós temos ativos aproximadamente 90 clientes no Brasil. E aí, cara, até uma pergunta que a Carol fez, né? Porque a gente fala aqui, live shop da Lupo, da Dena Vita, vai ter a Renova Bia, agora lives que são first class muito grandes, só que a gente tem cliente que fatura 300 mil mês. A gente entende, primeiro, se tem simetria ou não, entende do nível de consciência do cliente, porque, pô, se é um cara que não tem uma rede social, não está disposto a fazer o que tem que ser feito também, não adianta ele nos contratar. Então é por isso que a gente tem um índice de satisfação tão alto dos nossos clientes. A gente foi aprendendo com o tempo que a gente consegue fazer até determinado ponto, mas se a gente não encontrar um ambiente que a gente consiga aplicar para o lugar, a gente não faz. Então é isso, a gente tem hoje essa metodologia que a gente abre para o varejo, que funciona como prestação de serviço mesmo. A gente entende se o varejista, se o negócio, se a marca tem simetria, tendo simetria, a gente faz uma proposta para a gente construir algo. A gente costuma trabalhar com a construção de 1 ano, porque a gente entende que dentro de 1 ano a gente consegue fazer 6 lives, pelo menos. E com 6 lives, a gente consegue 6 lives de aquisição de cliente, né? Essas lives maiores, essas lives mais fortes. E a gente sempre instrui o lojista a fazer outras lives de relacionamento ou movimentos de meteóricos. Para quê? Para que você consiga ir varrendo a base, para que você consiga ir trabalhando bem essa base ali no CRM de ponta a ponta. Legal. E qual que é o nome da tua metodologia? Enfim, no final eu vou pedir para você deixar as redes, mas né, para o pessoal que quiser contratar isso. A metodologia se chama Live Shop Turbo, é o método Live Shop Turbo. E para você saber mais, é só ir lá no meu Instagram, que rafasantos.ls. Lá na nossa bio tem os links para você marcar uma reunião e a gente fazer uma análise sem custo. A gente marca uma reunião, entende do teu negócio. Se a gente vê que tem simetria, sem sombra de dúvida, a gente vai ser o maior interessado em fazer isso acontecer. É o que eu digo, Dom, a gente conhece uma árvore pelos frutos, né? E se hoje, por exemplo, nossos principais clientes, inclusive vocês, vieram de indicação. Aí vocês já indicaram ao Marinho, que já indica a outro. Então, assim, hoje, por incrível que pareça, a gente tem feito pouco trabalho comercial, de eventos e tal, mas as indicações, o próprio Di, que tem me chamado... Cara, o Di me chamou para os últimos 9 eventos dele para palestrar. Então, assim, é outro cara que tem também nos apresentado a muita gente. A Lupo já foi indicação da First Class do André, que já foi indicação. Então... esse trabalho que a gente vem fazendo, vem construindo, quem tem resultado, o resultado fala mais alto do que qualquer outra métrica, não tem jeito. Excelente, eu vou até puxar o gancho de um ponto que você levantou, porque você falou, tem cliente às vezes que não faz sentido, porque por melhor que você faça o seu trabalho, às vezes ele ainda não tem estrutura, né, para conseguir aproveitar esse trabalho. E isso acontece em todas as áreas, né? E é exatamente essa questão que a gente trabalha para dar suporte e dar cobertura. Por quê? Da mesma maneira que não adianta você ser a melhor pessoa de live do mundo, se você não trabalhar as outras áreas da empresa minimamente bem, isso é válido para influência, isso é válido para marketplace, isso é válido para performance, tráfego, né? Então, para você que é dono de marca, é exatamente isso que a gente trabalha, né? Com o projeto educacional do Brand Legacy, tanto imersão quanto mentorias, porque a gente já teve ali, né, as nossas experiências e nossos aprendizados. Hoje, quando eu falo a gente, né, somos 4 sócios, são 14 marcas. Esse mês a gente bate 1 bi de faturamento acumulado, né, dessas 14 marcas, 95% disso no digital. Então, a gente viveu muita coisa, aprendeu muita coisa. E é claro pra gente que não adianta você fazer só uma coisa bem feita, né? O pessoal pergunta, qual que é o segredo? Se é que existe um segredo, esse segredo é você trabalhar todas as frentes da empresa de maneira sinérgica, minimamente bem,
né, para que você consiga de fato ter um bom resultado ali na ponta. Então eu falo de você ter uma boa estrutura de e-commerce com a plataforma certa para você, né, para o seu momento, com as ferramentas certas. Eu falo de você fazer um bom trabalho de performance, de tráfego, de growth, de CRO, um bom trabalho de influenciadores, um bom trabalho ali no pós-venda, né, no atendimento, de retenção, de fidelização, construir uma comunidade forte, ter um produto também com forte apelo comercial, competitivo. Então é o todo, tá? E é exatamente isso que a gente traz para vocês no trabalho que a gente faz do Brand Legacy. Um deles, né, um dos produtos que a gente tem é uma imersão. E a próxima e última imersão do ano vai acontecer agora, dias 4 e 5 de dezembro, aqui em Alphaville, São Paulo, onde a gente vai passar 2 dias compartilhando com vocês o que mais está funcionando nas nossas marcas e nas marcas dos nossos mentorados. Tá? Exatamente o que a gente faz no nosso dia a dia e como a gente faz no dia a dia. Lembrando que o nosso diferencial é que ali não tem conteúdo raso, não tem conteúdo superficial. A gente realmente entra no detalhe do como executar. O pessoal fala, poxa, mas eles vão compartilhar mesmo? O que está funcionando para eles? Vão ajudar concorrentes, possíveis concorrentes? A resposta é sim. A gente ajuda porque a gente que está no mercado sabe que no digital o negócio não para de evoluir. E como a gente também não para, né, de testar novas estratégias, buscar novos caminhos, a gente não fica preocupado de compartilhar o que está funcionando hoje, porque daqui 3, 6 meses a gente também vai estar com algo novo e tal. E quando validar algo novo, a gente vai trazer de novo e, né, para a gente crescer junto. Além disso, né, uma notícia quentíssima. Falou do Di Santana, que é a maior referência do e-commerce no Brasil. Acabou de se tornar sócio do Brand Legacy, né? Então ele vai estar com a gente ali na próxima imersão, participar das entregas. Lázaro do Carmo, né? Considerado aí um dos maiores gestores do Brasil, ficou famoso ali pelo case da Jequiti, por cuidar das empresas do Silvio Santos, conselheiro de algumas empresas de faturamento bilionário, né? E agora sócio do Brand Legacy para trazer toda essa experiência, porque tem coisa que é só com a experiência. Né? Não é só estratégia. E não existe copiar e cola, né? Copia e cola ali para todas as empresas. Tem a questão da experiência, do jeito do mercado, do feeling e tal. E o Lázaro vem com essa experiência dele de gestão de diferentes tipos de empresas aí, né? 30 anos de experiência, mas toda essa habilidade, né? Como gestor. Então, o que já era bom, né? Ficou ainda melhor. Vamos deixar aqui no link o link para inscrição no evento na descrição do vídeo. Que eu sempre me embabando. Ele sempre fala assim, ó, o link tá na inscrição. Aí eu tenho que corrigir, na descrição. Falei certo dessa vez. 400 fios é muito bom. 400 fios. A gente tem hoje duas versões do 400 fios, que é o 400 fios e o bambu, que é um tecido também maravilhoso, mas o 400 fios é campeão. Tá. Campeão. Legal. É muito bom. A gente tem prazer de falar Vamos dele. provar, né, amor? Legal, vamos. Deixa eu só reforçar um aprendizado aqui pra galera, gente, na fala do André, né, e na bagagem dele, que tem muitos distribuidores também que nos escutam, muita gente grande no mercado de revenda, que às vezes está ainda em marketplaces e não tem a sua própria marca. E aí tá nessa briga por preço, né? Então tem esse aprendizado, gente. Aproveita esse volume que vocês têm, esse faturamento que vocês têm, para olhar também para a margem, para criar a sua própria marca, que, né, foi inclusive de onde você veio, né? Desse mercado da revenda para a marca própria. Posso? Pode. Eu queria entrar até um pouco mais na operação para a gente trazer insight, né? Para quem está nos ouvindo. CMV é uma das linhas mais importantes ali, né? Que devem ser cuidadas. E a gente vê isso muito no dia a dia. Boa parte das marcas, né, que chegam para a gente, na hora que a gente para analisar número, que a gente dá um geral para entender assim, aonde que está o gap, né? Onde que está gargalo, onde que tem oportunidade de melhoria, de crescimento. Então a gente olha muito ali, principalmente para CMV, para ticket médio, para linha de imposto, para as taxas ali, principalmente no online, que tem taxa de e-commerce, de checkout, de gateway de pagamento. E CMV, muitas vezes a gente vê gente pagando mais caro do que deveria. Às vezes por falta de volume, às vezes por falta de trabalho, de pesquisa. Na prática,
né, como hoje, e até sendo claro, né, porque quando eu falei preço ali, de fato, às vezes pode, assim, a gente está falando de coisa barata, a gente está falando de um preço justo, produto de qualidade com preço justo. Mas óbvio que você tem um foco em cima de controlar a CMV, você conseguir oferecer o preço justo. Quais são algumas ações que você toma, ou alguns processos, ou métodos que você tem, ou rotinas, para você estar sempre conseguindo controlar ali e melhorar o CMV? Alguns. Né? Se eu for falar, por exemplo, do mundo da importação. Mundo da importação, eu vou sempre fazendo preço médio. Meu estoque. Eu tenho sempre estoque regulador dentro de casa. Sempre. Então, assim, na nossa importadora eu tenho entre 3 e 4 meses de estoque colocado no nosso depósito. Chegou e chega a mercadoria mês inteiro. Chegou, eu vou sempre fazendo preço médio pelo preço que eu tenho ali. Isso é uma coisa. Segunda coisa, coisas que eu posso baratear. Tudo que eu posso, eu trago a vácuo. Ah, tá. Porque assim, o preço do container, um container hoje, em média, na roupa de cama, a gente traz em média 50 a 60 mil dólares num container. E tem hora que esse container custa 2.500 dólares e tem hora que já chegou a custar 14 mil dólares. Então, assim, a incidência do frete para esse produto, e você paga imposto sobre o frete também. Você não paga imposto só sobre o produto. Entendi. Então, quando você traz esse produto a vácuo, você já dá uma economizada no frete de pelo menos 40% em média. Legal. Não só no internacional, como quando você entrega para os franqueados o produto também, porque você também paga um custo menor de frete nacional quando você despacha com o produto a vácuo. Então, assim, são coisas que você vai controlando para que você tenha, no final das contas, um custo de mercadoria muito mais interessante. Outra coisa, eu não pego capital de terceiro. Eu trabalho 100% com capital próprio. Então, os juros que eu aplico sobre o meu capital é um juro justo. Não é uma coisa que, se eu tivesse que pegar mercado, eu teria que colocar um preço maior, entendeu? Então, eu vou fazendo sempre atitudes olhando para a ponta, olhando para o final, o que de fato é bom para o meu operador continuar com saúde, feliz, trabalhando e a gente atendendo bem a consumidora final. Legal. São Muito bom. pequenas coisas, sabe? Mas que você vai olhando, todo o varejo é detalhe. Se você não olhar em cada detalhe da operação, você está perdido. Total. Há anos atrás, para vocês terem ideia, Dom, a empresa teve para ser vendida, né? E a maior, esse foi possivelmente não, esse foi o maior desafio da minha carreira de empreendedor. Eu sou o fundador da marca e eu coloquei uma pessoa junto comigo para me ajudar lá na entrada. Beleza. Em algum momento, vários bancos tentaram comprar a empresa. Vários. Fundos de investimento, indústrias têxteis nacionais. Até que um momento o meu sócio não quis ficar mais e a gente ia vender a parte dele para um fundo de investimento. A gente já falou algumas coisas aqui, né? Questão de produto com qualidade num preço justo. Essa, com certeza, é um diferencial, esse empenho e essa energia que você coloca em cuidar das pessoas, em cuidar dos parceiros, dos franqueados. Agora, hoje, né, infelizmente, a gente sabe que assim, 90% das empresas que são abertas no Brasil acabam fechando, algumas mais rápido, outras, né, duram alguns anos, mas o que você acredita que foram as principais alavancas, assim, os principais diferenciais que fizeram com que a First Class, né, chegasse onde chegou e, né, com que você construísse um resultado tão acima da média? São 3 pilares que são fundamentais. As pessoas. Sem elas eu não estaria aqui com absoluta certeza. Desde lá de trás, das pessoas que emprestaram cheque para mim. Desde lá de trás. O meu time que está comigo, eu tenho funcionárias da minha época de abertura da primeira loja. Uau, então, legal. assim, meu time, sabe? As pessoas. Isso é um pilar que nunca eu posso deixar de esquecer, de comentar, de falar e de reverenciar. A segunda são os produtos. Gente, olha só, você precisa cuidar muito bem do produto.
Uhum. Porque o cliente manda em tudo. A Verdade. gente sabe disso. A gente sabe disso. Assim, eu sou muito chato. Eu olho pro Reclame Aqui. Eu outro dia fiz um vídeo que viralizou falando de 400 fios que vendem uma coisa e entregam outra. Eu respondi pessoalmente a todos os comentários. Porque assim, são as minhas consumidoras. Eu faço questão de falar com elas. E a outra coisa que a gente é muito amarrado dentro da First Class são os processos. Então, assim, quando eu comecei com franquia, para você ter ideia, eu percebi uma coisa. Tinham 2 modelos de franqueado. Os covardes, que compravam pouco, e os malucos, que compravam demais. Né? Então, ou eles morriam de sede, ou eles morriam afogados. Eu falei, isso está errado. Eu tenho que criar um processo para controlar melhor isso. O que aconteceu? Criamos isso. Hoje eu tenho regulador de produto por média de faturamento, por giro, em cada perfil. E aí ele nunca deixa de ter o produto dentro de loja. E ele nunca está lotado de produto que ele não aguente pagar a conta. Legal. Processo. Então, quando você amarra pessoas, produtos e processo, você tem um negócio que é perene. Apesar, o Brasil tem crise, a gente sabe disso. Tem hora que você está lá em cima, que o negócio está tranquilo, tem hora que vai lá para baixo, mas você tem as coisas amarradas. E isso vai te dando essa tranquilidade de, apesar de tudo, continuar caminhando, crescendo, olhando para frente e criando laço com as pessoas. Legal. E me fala uma outra coisa, André. O que você acha que é o... Porque, né, de novo, muita gente quer ter um produto com preço acessível. Muita gente. Agora, a maioria não dá conta. O que você acha que é o principal ou os principais erros de quem tenta ter como diferencial, né, somente o preço, né? Porque você trouxe a questão do preço, mas não foi só isso, porque preço por preço. Sim. O que você acha, onde que está o erro de quem tenta jogar o jogo de preço e acaba ficando no meio do caminho? Quem joga o jogo de preço, uma hora vai perder para alguém. Uma hora vai perder para alguém. Eu gosto da história do produto. Eu quero sempre falar. 24 minutos. Ô, galera, olha só, a gente pediu aqui entrega em 24 minutos. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, a gente comentou com eles aqui que a gente acabou de mudar para uma casa nova, né, aqui em Alphaville. E eles falaram, poxa, então calma aí que a gente vai preparar. Qual que é o tamanho da nossa cama? Nossa cama. Falamos do tamanho 24 minutos. Chega o presente. E uma outra coisa é que da última vez que vocês estiveram aqui, essa loja aqui em Alphaville é recente, né? Presente. Acabou de abrir. Você falou que você estava num evento, saiu para andar, Exatamente. achou um ponto, falou, vamos abrir uma loja aqui em Alphaville. Desse jeito. Como é que foi isso? Então, Conta pra eu gente. estava no evento do dia. Do Di Santana, legal. Exatamente. Aí, hora do almoço, eu adoro caminhar, correr. E eu vou ficar... Um TDAH ficar parado muito tempo é desesperador, né? Vixe, sei bem. Aí na hora do almoço eu fui caminhar. Achei um ponto. Na verdade, isso foi na noite anterior. Na noite anterior eu fui caminhar, achei um negócio. No dia seguinte, de manhã, olhei de novo. E na hora do almoço, terminei de olhar. Falei, vamos abrir um pontinho aqui. Que aqui Armando, eu queria também entrar agora um pouco nessa parte analítica com você. No início, o que você indica as marcas analisarem na escolha de um influenciador? Como escolher um influenciador certo? Olha, essa é a pergunta de R$1 milhão de reais. de Só dólares. seguidor? Não. Acho que a principal questão é... A marca, antes de fazer essa seleção, ela tem que entender o público dela, que é o que eu falei mais cedo. Entender o público dela, entender a jornada de consumo desse público, jornada de compra. Beleza, fiz essa tarefa de casa. Sei quem que é meu público, sei por que ele me compra, sei qual dor que eu atendo ou qual necessidade do mercado que eu tô me colocando. A partir daí, você vai encontrar esse influenciador que comunica com esse público e que comunica com o público dele. Porque eu estava até dando aula ontem no MBA da ESPM e falei sobre isso. Existe uma diferença entre influenciador, criador de conteúdo, Legal. celebridade e UGC, né? A gente,
se você for desenhar um diagrama daquele de Venn, com as bolinhas, vai estar tudo junto, vai ter um que é todo mundo, mas existe uma diferença entre eles. Então, cara, o influenciador, ele é a pessoa que vai vai influenciar o público dele a comprar a tua marca. Essa é a definição. Ele pode ter muita base, ele pode ter pouca base, mas ele vai influenciar alguém. No B2B, por exemplo, o influenciador não necessariamente tem seguidores. Ele pode ser uma pessoa como vocês são influenciadores. Vocês têm seguidores, obviamente, mas eu digo assim, vocês também influenciam no 1 a 1, não só na rede social. Muito mais até. Exato, e vocês são mega influenciadores nisso, porque vocês são experts, vocês têm relevância, autoridade no que vocês falam. Então, eu sempre olho para, depois desse crivo ali de conversa com o meu público, consegue colocar o meu produto dentro da rotina dele, porque é isso, por exemplo, vou criar um produto de corrida e vou enviar para um influenciador que não corre. Para mim isso é básico, parece tão básico, acontece muito. Tem um caso aí de um influenciador que foi participar de uma corrida, pegou um táxi para chegar no final e fazer o vídeo. Tava patrocinada e tudo mais. Porque a marca queria ter ela ali como embaixadora, mas é uma influenciadora que não corre. Isso acontece a torto e direito. Parece o mínimo, né? Outra coisa que eu olho muito esse influenciador conversa com o público dele? Então, entra nos comentários da postagem que ele fez. Que tipo de comentário que tem ali? Eles estão, é só emoji, bonita, tipo, ou ele está gerando uma discussão? Ele responde? Ela responde esses comentários? Né? Ela chama os seguidores dela por um nome específico? Isso pra mim é um mega green flag, assim. Né? Tipo, o influenciador tem sei lá... Eu esqueci o nome de jargão, né? Apelido. Sei lá, as abelhas, Carolzete, igual. Tipo, cara, os cactos da Juliette, sabe? Tipo, isso é comunidade. Isso é um sinal de comunidade, tá? Legal. Então, eu sempre acho isso muito relevante. Cara, nem sempre vai ter esses indicadores, né? E aí, o que eu faço? Seguidores sim, uma métrica que a gente tem que olhar. Porque é isso que eu falei mais cedo, a gente tem que dar chance para o acerto. Se a pessoa tem poucos seguidores, a chance para o acerto dela é menor. Porque ela tem uma base menor ali. Isso é estatística, é aquela escadinha. Se a pessoa tem 1.000, desses 1.000, 30 vão de fato entrar no meu site, talvez. Porque tem a queda da queda da queda da queda. Se ele tem 1 milhão, provavelmente vai ter mais chance de gente entrar ali. É estatística mais. Porém, eu ainda vou ver outras marcas que ele já trabalhou. Como que foi o engajamento daquele tipo de post. E quando eu falo engajamento, não é necessariamente o volume de comentários e curtidas, mas é que tipo de comentário e curtida. Então, por isso que também eu não acredito muito nas ferramentas que fazem um mapeamento no mar aberto de maneira automatizada. Porque elas vão pegar provavelmente o volume maior. Né? Eu tinha um case aí de uma ferramenta que eu não vou citar nomes, mas que eu buscava, isso eu testei em Salve, né? Eu buscava ali qual que era a maior influenciadora de skincare do Brasil. E aparecia Anitta, Sabrina Sato, Bruna Marquezine. Gente, beleza, elas fizeram um post da Dove em 2000 e tralalá, mas ela não é influenciadora de skincare, entendeu? Então a gente testou essas ferramentas e falou, cara, não dá pra seguir aqui, sabe? E sempre esse olhar foi muito, muito relevante. Outra coisa que a gente olha bastante. Gente, isso aqui vale ouro, hein? Muito. Aliás, gente, isso aqui é masterclass, tá? Aliás, eu acho que poderia parar e quem quiser saber os outros critérios, Dia esteja 4 na e próxima 5 de imersão. dezembro. Olha só o gancho. Não, tô brincando. Não, Tô brincando, a gente tá aqui pra entregar. Mas- Vambora. Vambora, que é só aqui no Made in Brasil que a gente Bora realmente que é só o começo, entrega. gente. Tem mais. Não, outra coisa que a gente gosta muito de olhar e que, cara, eu acho que vale ter uma pessoa olhando pra isso é o tipo do conteúdo. Legal. O tipo do conteúdo. Eu sou uma marca zen de yoga e vou contratar uma pessoa que fala assim, que começa o dia, nananá. Por quê? Sabe? Por que você vai Faz fazer parte isso? da tribo, né? Não faz sentido nenhum. Então, e a gente vê muita marca querendo contratar putz, ela tá viralizando, eu vou falar com ela. Eu vou fazer essa publicidade. O que vai acontecer? Você vai estar lado a lado com outras 25 marcas. Todo mundo vai saber que aquilo não é real, que aquele influenciador não usou outro produto.
E não quer dizer que não vai ter uma coisa ali. Você vai estar trazendo um atributo de marca, talvez, você vai estar saindo da tua bolha, o que é legal, mas principalmente quando a gente está falando dessa rentabilidade curto prazo, que a gente sabe que muitas marcas precisam, né? Eu acho muito mais relevante o influenciador que vai ser teu cliente, sabe? Se você parar de contratar ele continua comprando teu produto? Eu acredito nisso, né? Existe uma curva de aprendizado e a gente pode passar por ela a 20 por hora ou a 200 por hora. E se a gente tiver algum mentor que já está onde a gente quer chegar, que já tem o resultado que a gente quer ter para mostrar o caminho, a jornada pode ser muito mais rápida. Não precisa demorar tanto, né? Porque a gente ensinam isso pra gente, né? De que, poxa, né, você tem que batalhar e você vai ficar 10 anos, 20 anos se fudendo e tal. Você tá me falando de uma marca nova sua aqui que no 5º mês já tá faturando 1,5 milhão. 1,5 milhão de faturamento, a previsão. Tem marca que tá há 5 anos ou 10 anos e às vezes não fatura isso. Né? Então vamos falar sobre isso. Afinal de contas, todo mundo quer crescer, todo mundo quer escalar. Espero aprender hoje aqui com vocês. O que assim, vamos tentar listar, né? Eu sei que é muita coisa, mas o que são assim as principais ações que a gente pode tomar para a gente começar a escalar e para conseguir dar mais referência, assim, vamos imaginar primeiro uma marca que fatura ali de 100 a 500 mil por mês, né, que é a maior parte aí do público, e depois se a gente entender que muda, né, quais são as ações, quais são as estratégias para uma empresa que fatura 1 milhão e quer ir para 2, que fatura 2 para 4, 4 para 8, a gente pode pontuar isso. Mas vamos imaginar empresários que estão faturando de 100 a 500 mil por mês, e eles querem dobrar de tamanho. O que a gente pode fazer em relação a abrir novos canais de venda, aumentar portfólio, investir mais dinheiro em mídia, influenciador, estratégias de growth, né, que a gente estava falando. O que mais? Cara, até antes de falar de crescimento e faturamento, tá? Eu tive uma visão, até 2024, o Lázaro me trouxe muito isso. A minha visão era, cara, eu quero faturar esse ano 500 milhões. E aí sangrava a empresa e forçava, puta, não vai dar 500, mas vai dar 300, sei lá, dando um exemplo. Mas, cara, eu aprendi muito no ano passado que é lucro. O negócio, a gente precisa crescer, manter todos os anos crescendo, mas a gente tem que aumentar o nosso último número, que é o nosso lucro. De nada importa você ter uma empresa que fatura 200 milhões. Vou dar um exemplo meu. Faturei 230 milhões em 2023. Cara, 15 milhões negativo. Tipo, de que adiantou esse crescimento? De que adiantou? Aí foi onde a gente falou, opa, calma aí, não é só crescimento, vamos olhar para a última linha. O que a gente vai fazer? Aí em 2024 trabalhamos para um caralho para mudar esses números e aí fechou 2024 com 9% e com 12% de crescimento. Esse ano a gente não tem crescimento. Não tem crescimento. A gente vai só corrigir Selic porque a gente vai subir lucratividade, 15% é a nossa meta. Olha, e se eu crescer, eu não aumento a última linha. Então é muito importante, empresários, até para você falar, de crescimento. Tem coisas que a gente pode fazer dentro do nosso negócio que a gente pode aumentar 2% a nossa lucratividade, cara. Parte de compras, logística. A gente estava conversando agora, né? Parte do meio de pagamento, parte do picking, a parte da tabela do operador logístico. De frete, Então a gente tem muito detalhezinhos que a gente pode olhar. Cara, você está 100% certo. Mas é perigoso, né? Porque quando você fala se está certo e você fala mas, você cancela o que você falou antes, né? Do mas. Mas o cara que está faturando ali 100, 200, 300, 500 mil por mês, porque quando eu estiver faturando 300 milhões no ano, eu também vou me preocupar mais com a lucratividade, com certeza. A gente fez a conta aqui agora de 1,5%. Mas assim, até eu chegar lá, cara, eu tô, óbvio, tomando cuidado para não perder a mão e não fechar no negativo. Agora, a gente quer crescer. A gente quer crescer. Depois que cresceu, vamos olhar para a lucratividade. E por que crescer, né? Eu estava até pensando. Agora, a gente que é de suplemento aqui, veio essa nova regulamentação da Anvisa, que a gente tem que fazer teste de estabilidade. Cara, imagina um cara que fatura 200 mil por mês e ele tem 6, 7 produtos no portfólio. E ele vai ter que gastar 300 mil reais, 200, 300 mil reais com teste de estabilidade. Cara, isso aí é o resultado do ano dele, velho. Entendeu? Então, o cara que não cresce,
É perigoso não crescer. Você ser pequeno demais é perigoso. Importante salientar é o seguinte, a gente está conversando, mas a maioria dos e-commerce não tem nem essas métricas. Muito bom. Não tem claras. Então, assim, a gente está discutindo LTV aqui, CAC de um novo cliente, CAC de recorrência. CAC de recorrência não existe, né? Mas um LTV um LTV ali de produtos diferentes. Como que o LTV, o cliente que entra por um produto, qual que é o LTV, o cliente que entra por outro produto, às vezes ele tem um LTV diferente. Então, essa análise de dados, o traqueamento, ele é extremamente importante. Então, ó, a gente já começa com o primeiro ponto. A jornada da escala, ela se dá através dos indicativos que você tem de negócio. Então, pô, eu faturo 100 pau hoje por mês. Não tô conseguindo escalar, ponho o dinheiro no Facebook, perco dinheiro. Primeira coisa, você tem os indicadores do seu negócio? Você consegue entender o que traz resultado? Até a gente vai entrar depois ainda mais a fundo. Cara, quando eu vendo a xícara, quanto eu tenho de resultado com a xícara, a minha margem líquida da xícara, e quando eu vendo a caneca, qual é o meu resultado da caneca? Então a gente tem que olhar, esse eu acho que seria o primeiro ponto, cara, para o cara que está começando. Ele tem que ter... É muito comum. Eu tenho um colega que tem uma confecção de roupa. Ele fatura 200 pau por mês. Cara, tô indo bem. Eu falei, cara, mas qual é o ROI? Não sei. Mas como que você está indo bem? Você não sabe qual que é o ROI. Eu não sou muito ligado nisso. Falei, calma aí. Você tem uma empresa digital, a sua empresa é um e-commerce, você não tem loja física, não tem nada. Você trabalha na internet. E você não sabe qual é o ROI do seu negócio? Cara, eu pago as meninas, eu mando o produto, entra o acesso, eu compro. Isso é jogo de amador, gente. Isso é mais Isso é jogo comum de amador. do que a gente imagina já. E quais são as principais métricas, assim, vamos falar, para esse empresária que está ali faturando os seus 100, 200 mil, quais são as principais métricas que ele deve analisar? Eu acho que a principal métrica é você saber exatamente qual que é o seu custo de aquisição, né? Isso a gente está falando aqui um pouco de marcas nativas digitais, né? Qual que é o seu custo de aquisição? Qual que é a diferença de um ticket médio, por exemplo, de um novo cliente frente a um cliente recorrente? Se você pegar toda essa base de clientes, quantas vezes, quantos por cento da sua base de clientes comprou somente uma vez? Quantos por cento compraram 2, 3, até 10 vezes, 20 vezes? E você tentar identificar padrões dentro dessas pessoas que compram mais vezes para você fazer com que essa régua mude. Então, assim, como que eu tiro essa pessoa que comprou uma vez para 2, de 2 para 3 e identificar esses padrões? Porque justamente vocês vão perceber que o ticket médio, acho que você pode dizer isso, pelo menos nos nossos casos é isso. O ticket médio de um cliente recorrente, ele é muito maior, chega a ser de 30% a 40% maior do que um novo cliente. Então, acho que a primeira grande métrica é isso. Muitas empresas não têm a clareza disso. Você tem que separar em 2 grandes grupos. Quem é novo cliente e quem são clientes recorrentes. Né? Entender as principais métricas aí. O que mais, assim, que é muito importante? Você identificar ali esses públicos que melhores performam a nível de recorrência, justamente para você conseguir criar campanhas mais assertivas para esse tipo de público. Legal. Né? A tendência, às vezes você... numa análise fria, a taxa de conversão, por exemplo, para um público específico que traz um CAC mais baixo, não necessariamente esse público vai trazer uma recorrência maior. Então, você acaba colocando dinheiro em alguns lugares que não faz sentido, por exemplo. Né? Então, acho que é muito importante você ter uma visibilidade muito macro de todas as informações ali que você consegue adquirir. Né? Vamos pensar que o empresário que está faturando ali 100 pau, ele não tem um time, igual a gente tem. Esse cara tá trabalhando tem mais uma outra pessoa ali, às vezes ele faz muita coisa por conta. Nem sabe formar time também, né? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: qual é o ROI que eu tenho que ter na minha operação para minha operação fechar a conta? Esse é o ROI. Porque, cara, ali dentro do conjunto, tá? O que é o ROI, né? O retorno sobre investimento. Cara, eu sei que a cada 10 reais que eu invisto, eu preciso faturar quanto? Cara, vou falar do meu negócio aqui, eu tenho que faturar 25 pau. Então, coloquei 10 reais, eu tenho que faturar 25 pau. Se eu faturar 22, estou perdendo 3. Pô, tá faturando 28, então tá bom, calma aí, vamos ajustar. Porque dentro desse pool, você vai conseguir o seguinte:
Você não vai ter o detalhe da campanha, do criativo que deu certo, da campanha com a influenciadora Y, mas eu sei o seguinte, cara, se eu estiver fazendo esse número Y, 2.5, eu sei que o meu negócio está funcionando, o meu negócio está dando certo. E aí você vai, enquanto estiver no 2.5, é onde você vai ter a alavanca de crescimento. Aí você vai ter hoje eu estou colocando 10, amanhã eu ponho 15, depois eu ponho 30, e você vai acelerando. As pessoas acreditam que a trava do faturamento, eu não consigo crescer. Cara, eu já peguei casos de empresa, de mentoria, que era só o cara olhar qual é o canal de distribuição. Cara, eu vendo muito pelo Mercado Livre. Como que você pode fazer para melhorar? Cara, cria uma campanha. Aí vou te falar uma coisa. Cara, eu não sei mexer na plataforma do Mercado Livre. Então faz uma consultoria, faz uma mentoria com alguém que entende. Aí, resumo dessa conversa com esse meu amigo. O cara faturava lá 50 pau por mês no Mercado Livre, fazendo um trabalho bem meia boca. Fez uma mentoria, gastou 5 mil reais na mentoria. Um cara bem, inclusive amigo de vocês. E, cara, ele dobrou o faturamento em 2 meses. Pô, de graça, cara. De graça a mentoria. Mas agora ele entendeu o jogo. Ele sabia qual era o produto que vendia mais, quando ele podia colocar de final de semana. Ele entendeu o jogo do marketplace. E é assim, tem que ser dentro do negócio, cara. A gente tá falando do marketplace, Facebook, Google. Eu não vendo na internet. Cara, não tem problema. Se você tá vendendo hoje pra farmácia, tem um custo. Você tem um custo. Da farmácia, uma loja, a distribuição tem um custo. O seu representante, então, tem que formatar esse valor, formatar esse índice e entender qual que é o ROI do seu negócio. Entendeu isso? Daí você pode acelerar. Legal. Perfeito. Eu vejo você criando ali alguns conteúdos, né? Nos seus canais ali, principalmente no Instagram. E um dos tipos de conteúdo ali que eu mais gosto é quando você comenta cases de sucesso do mercado. Né, e você já trouxe alguns ali que eu pude acompanhar, onde você traz a história, o que ele fez de diferente, como que ele se destacou, como que ele cresceu mais rápido do que a média e tal. Você chegou a identificar um padrão nessas marcas que conseguem se destacar mais rápido no digital hoje em dia? Sim. Você tem a exceção em growth. Porque é o seguinte, a gente não pode se comparar com um negócio que a gente não vai ser nunca. Então você pega, sei lá, uma Amazon, uma Meta, um Google. Não vai ter o dinheiro que esses caras têm para queimar nunca. Né? Ninguém nessa sala, nessa cidade, nesse país, nesse continente, dificilmente vai inventar um treco desse. Né? Então são essas exceções. Eu gosto de negócio. Nessa nova fase da vida, a gente montou um veículo de investimento e advisory. A gente chama de copilotos. Nós somos copilotos, né? Porque nós somos empreendedores. Chama-se Rebels Ventures. Tá? A gente procura negócio que nasceu bootstrapped ou seedstrapped. Aquilo que eu falei no começo. Isso é um negócio resiliente, é um negócio que sabe que tem conta para pagar e não vai ficar pedindo mesada para o pai, que não depende de mesada do pai. E isso cria uma cultura. Porque se você tem uma cultura diferente dessa, e você faz crescimento com margem bruta negativa, crescimento com margem bruta negativa, lá na frente, agora, porque qual é a cabeça? Eu vou fazer com margem bruta negativa, lá na frente, a hora que eu ligar a chave da margem bruta, eu ganho lucro. E a cultura? As pessoas não sabem mais fazer com margem. Vai ter que mudar o time todo. Sim, é a loucura. Então, o padrão que eu compreendo como padrão de sucesso é um padrão de crescimento sustentável. Eu prefiro correr maratona do que ser 100 metros rasos. Eu gosto de empresa que corre maratona. Empresa e venda é maratona. É devagar e sempre. É um pouquinho todos os anos. Eu vou dar um exemplo prático do segmento de moda que todo mundo deve ter acompanhado. Até gravei um vídeo, postei ontem. Não deve ter tempo, vocês devem ter virado a noite aqui hoje, né? A Hermès. A marca de moda Hermès, né? Não sei se todos sabem, a marca de moda mais valiosa do mundo, até semana passada, era a Louis Vuitton. Valia 246 bilhões de euros. Uma coisinha pequena. Né? A Hermès ultrapassou a Louis Vuitton na semana passada. Chegou a 250 bilhões de euros. Só que o interessante da Hermès é o playbook que eu acredito. Você vai olhar a Hermès. O que a Louis Vuitton fez nos últimos anos? Foi para o streetwear, o collab com todo mundo, rapidez, influenciador, cultura de high growth, né? Dos novos tempos. O que a Hermès fez? Nada. Resolveu
focar nos seus produtos, melhorar cada vez mais a sua qualidade, verticalizou toda a sua cadeia de produção, garantiu a qualidade, não levou para a Ásia a sua produção, manteve na Europa, continuou trabalhando escassez de produto. Então, putz, você quer comprar a Birkin, as meninas aqui que já tentaram comprar a bolsa Birkin, putz, você tem que gastar pelo menos 300 mil reais antes com os caras para eles botarem você na fila para comprar a bolsa Birkin, né? Eles botam 200 novos artesãos por ano na companhia. Isso faz com que a produção cresça só 6% a 7% por ano. Controlaram a produção. Todo o canal é proprietário. Eles têm poucas lojas. São 300 lojas da Hermès no mundo. A Gucci, para vocês terem noção, tem 500. Então, o que a Hermès nos provou com isso? Que o bom e velho, devagar e sempre, nunca deixou nem deixará de ser moda. Né? Tanto é que fizeram a marca de moda... Uma coisa importante, a LVMH, para ser a marca mais valiosa do mundo, tem no portfólio mais de 10 marcas. A Hermès só tem uma. Olha que loucura, né? Então, eu acredito em... Falam que é empresa camelo, né? Não é unicórnio. Uhum. O camelo, ele vai devagar. Mas, cara, ele não vai sentir sede, não, velho. Uhum. Ele vai sempre. Ele vai sempre. Vai sempre. Então, eu percebo que as empresas mais longevas, porque o conceito de sucesso é um conceito muito subjetivo também, né? O que é sucesso? Uma pessoa que montou um negócio hoje, um ano depois vendeu esse negócio, ganhou dinheiro. Uma pessoa que montou um negócio hoje, que o negócio vendeu o negócio continua indo bem, sempre foi gerador de caixa e lucro, cresce um pouco todo ano, e no longo prazo, com certeza, vai ser maior do que qualquer outro player do segmento. Para mim, esse é o playbook. Rony, todo mundo aqui no Brand Legacy são todos empreendedores com marcas próprias, marcas já consolidadas, e já estão há um tempo, né, no empreendedorismo. Olhando para cada um aqui e te agradecendo pela presença, quais são as dicas, e está sendo muito valioso o que você está trazendo também sobre clientes, quais são as dicas que você não poderia deixar de dar, /conselho mesmo, para essa galera que está com fome, com vontade, com sede? Você ali no camarim falou pra gente, gente, assim, o jogo é vender. Essa galera tá aqui para isso, sabe? Para mudar a vida de muitas pessoas e impactar, e através disso, vendendo e crescendo as suas empresas. Bom, turma, primeiro, o que eu falei para vocês, eu repito para eles. Assim, venda, na minha opinião, sinceramente, uma empresa ela deveria ser feita de 2 áreas: venda e resto. Tá? Eu tô aqui hoje vendendo, tá? Quem não vende desaparece, só a venda salva. Só a venda salva. Quem não tem venda, morre. Então, venda, 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 venda. Tô na dúvida, quero trazer um gestor administrativo. E tá com todos os vendedores, o time de venda tá completo? As ferramentas estão implantadas, né? Cara, depois vocês organizam o número, mas antes faz venda, tá? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, assim, são empresas de tamanhos diferentes, então vou tentar dar uma opinião assim mais ampla, tá? Eu falei no começo aqui, eu queria repetir, gente. A gente vive um momento da humanidade em que a informação ela nunca esteve tão disponível e barata. Tão disponível e barata. Estudem muito, criem repertório de todas as áreas do seu negócio. Participem em imersões, participem em clubes. Os caras vão montar um clube aqui fantástico. Até eu estou querendo participar. Maravilhoso. Participem em eventos, em summits. Façam viagens internacionais para conhecer as principais feiras dos seus segmentos. Acompanhem os principais perfis na internet, assinem os principais veículos de informação, leiam os livros de pessoas que foram bem-sucedidas dentro do seu segmento de mercado. 99% das nossas ideias vieram desta curiosidade. Nós temos que ser curiosidade. O mundo é dos curiosos, o mundo não é dos espertos, o mundo não é dos inteligentes, o mundo é dos curiosos. Quando a gente abre o nosso armário de manhã para escolher uma roupa, eu vesti essa camisa com essa calça, essa tênis, não foi porque eu tive
uma ideia brilhante ao abrir o armário. A criatividade é treinável. Sabe qual é a matéria-prima da criatividade? A curiosidade. Porque eu já devo ter visto uma porrada de filme com gente usando essa roupa. Eu devo ter lido um monte de livro que o cara estava lá na foto usando essa roupa. Eu devo ter ido a um monte de exposição que tinha um monte de gente interessante que eu achava que estava bem vestido usando essa roupa. E eu fui acumulando essas referências de roupa no meu cérebro. Quando eu abri meu armário de manhã e precisei de uma ideia, o meu cérebro misturou as referências e falou, usa essa calça com essa camisa. Então, a criatividade ela é absolutamente treinável. Quanto mais referência você tem, mais criativo você vai ser. Então, acho que primeira dica é repertório. Invista em conhecimento. Conhecimento. Cara, assim, patologicamente. Tá? E a segunda é uma consequência de quem tem muito repertório. Quem tem muito repertório treinou muita criatividade. Se treinou muita criatividade, vai ter muita ideia. Certo? Agora, ideia, se valesse alguma coisa, era vendida a balde de 10 centavos. Ideia não vale nada. Tem que ter coragem de executar a ideia. Então, você estar planejando, você não está fazendo. Você está lendo, você não está fazendo. Você está viajando, você não está fazendo. Você está estudando, você não está fazendo. Você está escutando, você não está fazendo. A única coisa que você está fazendo é o que você está fazendo. Então, tem que ter coragem de colocar de pé aquilo que quer fazer, ao invés de ficar procrastinando, procurando a próxima atividade prévia que você vai fazer a fazer. E tem uma coisa, assim, o bom e velho ditado chinês, que algumas semanas atrás se tornou um meme, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Né? Então, eu acho que é isso. É curiosidade para buscar o conhecimento e criar o repertório e coragem para colocar rápido de pé as ideias, mesmo imperfeita, porque aí depois um monte vai morrer, um outro tanto vai melhorar, e aí as coisas vão prosperando.